Conferência. Desde já quero agradecer a presença a estes novos investigadores por virem prestar o testemunho do seu trabalho científico e mostrarem a todos nós, principalmente aos jovens arauquenses, como eu, que Arauca pode ser uma vila pequena, mas não é isso que nos vai impedir ou limitar de chegar mais longe e de concretizar os nossos sonhos a nível de carreira. Até porque todos estes investigadores estudaram em Arauca, por isso vem mostrar que isso é possível. Desta forma, quero pedir a cada um dos investigadores que faça uma breve apresentação sua, que diga a sua área de investigação e de trabalho, referindo sinteticamente a questões e desafios que contactam no seu dia-a-dia de trabalho, como por exemplo o que é que ainda está por descobrir. Passo a palavra ao professor Adriano. Sim, eu também acabo, em nome da organização, claro, a agradecer a estes investigadores cientistas arauquenses que estudaram na Escola Secundária de Arauca e conseguiram então construir pelo menos uma carreira, trabalham na área da ciência, uma das mais importantes formas de conhecimento. Ainda hoje de manhã, no primeiro painel que tivemos aqui, onde se via a grandeza do universo e quanto nós somos tão pequenos neste planeta e que parecia que não havia salvação, e pronto, reside também em todos os cientistas do mundo e nestes arauquenses contribuírem, ajudarem a encontrar soluções para aquilo que é os grandes problemas humanos e sobretudo a degradação do planeta, porque parece que não teremos tempo de chegar a outro qualquer para evitar a nossa extinção. Portanto, eu tenho adorado imenso o que se tem passado aqui nestas jornadas de ciência, mais uma vez aqui presente, também alguns cientistas arauquenses já estiveram em jornadas também anteriores, creio que até todos, talvez, e também uma palavra para quem está à distância, a nível do mundo. Portanto, também Portugal tem grandes cérebros, digamos assim, grandes cientistas, mas também alguns partem. Também o tema das migrações também foi um dos temas abordados aqui, num dos painéis da manhã, e também se falou das migrações, não por motivo, aqui a migração foi por motivo intelectual, por motivos de investigação científica, e temos, portanto, ali temos o Pedro, temos também a Sandra, está em Portugal, mas está à distância, mas tem o Pedro, tem a Sandra Pinho, também, que está também nos Estados Unidos, não é? E, portanto, é agora que vamos então começar o nosso périplo. Nós temos algum tempo aqui a olhar para esta questão do tempo. O que foi determinado com a organização é que disporiam de 3, 4 minutos, que já levará para ouvir todos 9 vezes 3, 27, não é? Cerca de 30 minutos para referirem então a área de investigação em que estão a trabalhar, as instituições onde trabalham e uma breve síntese daquilo que tem, foi que a Sandra já também apontou, daquilo que tem a área de investigação, alguns avanços que têm registado e também alguns casos que estão em aberto na vossa área de investigação, aquilo que são os grandes desafios do futuro e que vocês, claro, estão dentro do trabalho, dentro deste trabalho e, portanto, tenho um grande objetivo que é conquistar cada vez mais conhecimento. Eu, então, iria começar pelo Filipe, o nosso conterrâneo, também que já tem participado várias vezes nas nossas jornadas. Filipe, portanto, para o grande público e, sobretudo, porque este painel, eu esqueci-me de dizer, este painel é, sobretudo, dirigido àquilo que é a razão de ser destas jornadas, que são os jovens alunos de Arauca, agrupamento de Escariz, do agrupamento de Arauca, como vocês também já foram, já estiveram, não havia jornadas no vosso tempo, mas agora podem passar o vosso testemunho aqui, estes jovens estão aqui para ouvir, e nós temos perguntas também depois, uma para cada um, pelo menos, para darmos continuidade. Então, começaria pelo Filipe, onde é que trabalha, qual é a sua área de investigação, e então aquilo que tem trabalhado, que progresso já tem alcançado, e então que desafios é que julga que a sua atividade na área da física, sobretudo, não é? Que tem pela frente e que é uma área muito abrangente
e que não é fácil também, porque já esteve aqui nas últimas jornadas a explicar a relatividade, não é? E não era fácil falar para o grande público. Não, eu não estou a dizer que explicou mal, explicou bem. Os assuntos são muito complexos. Sim, ok. Eu sou físico, trabalho, como disse, em teoria da relatividade geral. E a relatividade geral é uma teoria que vem substituir para o mundo macroscópico, que é onde a mecânica newtoniana que se aprende na escola se aplicava, vem substituí-la. Portanto, vem dar uma descrição mais precisa dos fenómenos, em particular dos fenómenos gravitacionais, relativamente à mecânica, à física que se aprende na escola. Ela, do ponto de vista do conceito, ela é uma revolução, porque ela diz as coisas, por exemplo, que não há a força gravítica, como nós aprendemos na escola, ela na verdade não existe, uma curvatura no espaço-tempo. Ou, em particular, por exemplo, o facto de este microfone ter feito isto, ter caído, como eu vi, não houve uma força realmente a puxá-lo. O que aconteceu aqui, isto é a curvatura do tempo. Isto aconteceu porque o tempo passa um bocadinho mais depressa em cima do que em baixo e dá para demonstrar que é por causa disto. Portanto, portanto, é uma teoria do ponto de vista do conceito totalmente diferente, mas na prática o que estamos a falar é de uma evolução. Na prática o que temos são equações e elas são um pouco melhores. E portanto, o que é que ela já conseguiu? Bem, ela consegue explicar todo o sistema solar, o funcionamento dele todo. A mecânica newtoniana já era bastante boa, só falhava de uma forma clara na órbita de Mercúrio. Já está perto do Sol, é um campo forte, já é preciso a relatividade geral. Mas, por exemplo, tivemos uma palestra sobre exoplanetas. Tudo o que o Sérgio Sousa esteve a falar era mecânica newtoniana, era a mecânica que aprendem na escola. Não é preciso mais do que isso para tudo o que lá envolvia. Ele até não pronto, nem se tinha referido ao aspecto relativista. Portanto, esta aqui faz um pouco melhor, explica o sistema solar já todo, explica campos fortes e campos próximos, movimentos muito rápidos, por exemplo, o que se passa, explicamos buracos negros, explicamos os movimentos deles em sistemas binários, estrelas de neutrões, isso tudo. É bastante boa. Agora, o problema é que quando vamos para escalas um bocado maiores, já não corre bem. Por exemplo, aquilo que nós vemos no céu à noite, a posição das estrelas, elas estão assim por causa do movimento que elas têm em torno do centro da galáxia. E esse movimento não bate certo com a matéria que nós vemos, com o que sabemos que existe, não bate certo com as equações. Por isso, porque basicamente as estrelas andam todas com a mesma velocidade em torno do centro e, como vocês sabem, a gravidade, a força gravítica vai como 1 sobre o inverso do quadrado da distância e, portanto, elas tinham de começar a andar mais devagar à medida que nos afastamos do centro. Isso não acontece. E, portanto, ou as equações estão mal, a teoria já rebenta aí o limite de dualidade, ou então existe uma coisa que se chama matéria escura, que já devem ter ouvido falar, que pronto, não faz mais nada, não é detectada mais maneira nenhuma, nós não a vemos, está lá só para salvar as equações. Vá. Portanto, e quando aumentamos ainda mais a escala, o movimento das galáxias umas em relação às outras, também já não bate certo e é pelo motivo contrário. Neste caso, há atração a menos, porque as galáxias estão-se a afastar. E estão-se a afastar de maneira acelerada. E como é que isto pode ser? Se a única interação entre elas for a gravítica, então a gravidade é atrativa. Elas não se podem estar a afastar aceleradamente. Não deviam poder. Então o que se postula, bem, as equações estão mal mais uma vez, portanto, ou então existe uma coisa chamada energia escura, que ainda é uma coisa mais esquisita que a matéria escura, porque tem pressão negativa e portanto, se existisse isso, teria pressão negativa e essa pressão negativa ia ser responsável por essa repulsão. Pronto. Este é o problema. Portanto, temos o problema de um limite de validade da teoria ou então coisas desconhecidas. Mas as coisas desconhecidas que eram precisas existir para salvar a teoria eram 96% do universo. 74% do universo tinha de ser energia escura, 20 e tal de matéria escura, só 4% é que é aquilo que nós vemos e que detectamos, por ondas de rádio, por luz, e sabemos que existe. Portanto, há essa questão. E depois, dentro da própria teoria, ok, o Einstein deixou-nos aqui umas equações melhores, mais potentes. E são muito elegantes. O problema é que elas são não lineares. São de uma complexidade matemática que depois é muito complicado aplicá-las. Por exemplo, um dos novos ingredientes, isto agora já estou a focar mais naquilo que faço, que se pode caracterizar como isto, o problema do movimento em relatividade geral. Porque um dos ingredientes que ela traz é que a interação gravítica depende do movimento dos corpos. Portanto, a forma como a força gravítica atua nos corpos depende do movimento deles, portanto, depende do facto de eles estarem a rodar ou não,
E também o campo que cada corpo cria depende do seu movimento. Se não está na gravidade que se aprende na escola. A gravidade que se aprende na escola, a força gravítica depende só do produto das massas e do quadrado da distância. Já acabou? Pronto, e é esta coisa. E, portanto, nós estamos a tentar arranjar equações que a gente consiga tratar e, portanto, isto continua em aberto, é o que andamos a tentar fazer, derivar equações realmente a partir daquela teoria que, ok, ela é muito boa, mas deixa-nos conjunto de desafios que 100 anos depois ainda não resolvemos. Portanto, só para terminar, hoje disse numa palestra anterior que a melhor área para quem gosta de matemática, o que era a medicina. Pronto, eu quero puxar a brasa para a minha sardinha. Eu acho que para quem gosta muito de matemática, gosta muito de física, uma das melhores áreas é a física, porque, olha, está mesmo quase tudo por fazer. 96% do universo por descobrir, pelo menos. Ok, obrigado. Obrigado. O Tiago trabalha no Instituto Superior Técnico. É lá que investiga, não é? O Tiago, no Instituto... O Filipe, desculpe. Filipe. Eu já estava a pensar a seguir. O Filipe, no Técnico de Lisboa. Ok. Esteve sempre nesta instituição, desde que... ok. Ok. Agora está na capital, então. Passamos ao seguinte. Agora passaríamos a palavra ao Pedro Gonçalves. Olá a todos. Conseguem ouvir-me? Sim. Pronto. Antes de mais queria só... Por acaso foi meu aluno. É verdade. Olá, professor, como é que está? Queria antes de mais dar os parabéns à organização. É um evento muito interessante e fico contente que haja este tipo de eventos em Aroca. E pronto, em especial à Marta por me ter contactado e fico muito contente por estar aqui a participar convosco e partilhar um pouco do que tem sido a minha trajetória como investigador. Eu trabalho com fungos, portanto, trabalho em biologia ou microbiologia, trabalho com fungos. Não sei se para a maioria de vocês aí na plateia se parece ser assim uma coisa muito atrativa ou não, mas eu tenho aqui uns pontos que eu gostaria de vos indicar para ver se vos convence que realmente trabalhar com fungos é uma coisa mesmo interessante. Assim, fungos são micro-organismos. E quando pensamos assim, pensamos, são assim uns bichos meio esquisitos e causam doenças e tal, mas é muito mais do que isso. Os fungos são um grupo com muita biodiversidade. As últimas estimativas apontam mais ou menos 6 milhões de espécies. Provavelmente o grupo mais biodiverso. E embora sejam os micro-organismos, na verdade são mais próximos de nós do que de plantas ou de bactérias. Para além disso, nós tiramos uma utilidade muito grande destes fungos. Se calhar assim as coisas mais sonantes são, por exemplo, na medicina. Se vocês aí já tomaram penicilina, pronto, podem agradecer a um fungo, porque a penicilina é um produto natural derivado de fungos. E se também se conhecem alguém ou se tomam medicamentos para baixar o colesterol, também podem agradecer aos fungos, porque é um produto natural. As estatinas são produtos naturais, sintetizados naturalmente por fungos. E mais do que isto tudo, sem fungos nem sequer havia vida no nosso planeta. Não só há muitos milhões de anos atrás os fungos facilitaram com que as plantas pudessem colonizar o planeta, e para além disso, hoje em dia nós temos uma rede gigantesca de células de fungos no solo que permitem absorver uma grande parte do carbono. Portanto, as plantas durante a fotossíntese pegam no carbono da atmosfera e parte deste carbono passa para os fungos no solo, que depois é utilizado por outros elementos nas chamadas cadeias alimentares do solo. Caso este carbono não fosse fixado no solo, seria libertado para a atmosfera e então as alterações climáticas seriam estratosféricas, seria impossível, não havia vida no planeta. Já para não falar na degradação de matéria orgânica morta derivada das plantas, que em grande parte é conseguida através dos fungos. Caso não tivéssemos fungos, estávamos já todos debaixo de matéria orgânica morta, já há muitos milhões de anos atrás. Pronto, para além disto, temos ainda também só uma última nota que é na parte alimentar. Nós comemos cogumelos, que são fungos, é um tipo de fungos. Os fungos são muito variados, temos os cogumelos, temos os bolores, temos leveduras,
Para além de comermos cogumelos diretamente, ainda temos a vantagem de, com técnicas de fermentação, podemos fazer outros alimentos como pão, cerveja, vinho, queijo, tudo isto sem fungos impossível. Portanto, se calhar se não estavam assim muito interessados em fungos, se calhar nesta altura já acham que fungos é uma coisa interessante para se estudar. Pronto, no meu caso, eu trabalho principalmente com uma espécie que nós utilizamos como modelo. Há uma série de organismos, para quem trabalha em biologia, principalmente para quem trabalha com genética, que nós chamamos de organismos modelo, e no meu caso eu trabalho com um fungo filamentoso, pronto, que é assim um fungo que faz é um bolor, digamos assim, mas que nós dispomos de muitas ferramentas genéticas, podemos fazer mutantes, podemos retirar genes, introduzir genes, criar mutações, fazer com que genes brilhem, que tenham fluorescência, conseguimos vê-los seguir proteínas no microscópio. Pronto, conseguimos fazer muito tipo de trabalho na área da biologia molecular e genética. E no meu caso, portanto, eu comecei por entrar neste ramo da ciência quando fiz o meu doutoramento, que foi na Universidade do Porto. Estava a trabalhar com morte celular e também resistência de fungos a medicamentos. Pronto, durante o meu doutoramento, embora tivesse feito no Porto, tive a oportunidade de estar por 2 períodos, um mais curto e o outro um pouco mais longo, fora de Portugal. Tive na Escócia e depois também estive na Califórnia durante meio ano. Pronto, isto foi bastante benéfico, uma vez que depois de ter terminado o meu doutoramento no Porto, em 2014, voltei para a Califórnia para fazer o pós-doc. De certeza que já tiveram aí outras pessoas a explicar o que é um pós-doc, mas basicamente um pós-doc é algo que na carreira de ciência seguir ao treino do doutoramento, que é um treino ainda, pronto, está ligado a uma universidade, um programa doutoral em que estamos a ter aulas e também a fazer investigação. Depois o pós-doc já é um segundo treino um pouco mais avançado, em que já não há aulas, estamos já mais maduros na nossa carreira, um pouco mais maduros, mas ainda não somos totalmente independentes. Pronto, eu tive a oportunidade então de fazer esse pós-doc na Califórnia, em Berkeley, que foi fabuloso. A universidade era excelente, conheci pessoas muito inteligentes. Pronto, realmente Pedro, foi muito... Desculpe interrompê-lo, mas também para não faz mal. podermos ir terminando, não podemos ir além dos 3, 4 minutos no limite. Ok, peço desculpa. Eu vou dando um sinalzinho sempre que Tá puder. bem. O Pedro Ok. já disse que estava em Taiwan, não é? Já esteve nos Estados Unidos também, agora está bem longe de nós, mas também está muito próximo, pelo coração. E agora a Sandra Magalhães. Então também umas palavras para a Sandra Magalhães, também aqui uma nossa conterrânea, que tem a arte de cantar, permita-me dizer isto, tem a arte de cantar, mas também tem a arte de investigar. Portanto, Sandra, então pode explicar um pouco dentro do tempo onde trabalha e a investigação que realiza. Olá, boa tarde. Conseguem-me ouvir? Sim. Sim? Pronto. Boa tarde a todos. Antes de mais, deixem-me só agradecer mais uma vez o convite. Já é a segunda vez que eu participo nestas Jornadas da Ciência e desta vez, assim, por esta forma, por videoconferência, porque apesar de eu não estar tão longe assim, estou no Porto, portanto estou muito pertinho, mas não pertinho o suficiente para conseguir estar aí a horas de estar presencialmente. Eu vou tentar ser muito breve e falar aqui um bocadinho sobre aquilo que tem sido o meu percurso e aquilo que estou a fazer atualmente. E portanto eu fiz a minha licenciatura, mestrado e doutoramento em Aveiro, na Universidade de Aveiro. Acabei o meu doutoramento agora este ano, em julho, há meio ano, e estou agora, iniciei agora o meu pós-doc e mudei-me para o Porto, mudei-me para a Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular da FMUP, da Faculdade de Medicina, no Porto. E portanto, durante o meu doutoramento já fiz muita coisa, também já trabalhei com fungos, embora não diretamente, mas na minha tese de mestrado eu trabalhei na microbiologia do Hospital de Aveiro e portanto trabalhei com bactérias, com fungos. E os micro-organismos são um mundo que me fascina muito, também tenho que admitir. Mas depois no meu doutoramento
eu virei-me um bocadinho para a vertente do envelhecimento, porque entretanto tinha estado com uma bolsa de investigação no Instituto de Biomedicina em Aveiro, que tinha um projeto estratégico muito alinhado com a evolução da agregação das proteínas ao longo da vida e, portanto, achei um tema muito interessante e fiz o meu projeto de doutoramento para concorrer a financiamento nessa área e, portanto, no meu doutoramento, basicamente, se calhar é melhor eu falar um bocadinho daquilo que foi o meu trabalho de doutoramento, até porque este trabalho onde estou agora está ainda numa fase muito inicial e não tenho assim nada de muito concreto para vos dizer e, portanto, se calhar aproveito estes 3 minutos para vos falar um bocadinho daquilo que foi o meu doutoramento. Basicamente, o meu objetivo principal era encontrar, de alguma forma, alguns biomarcadores que pudessem ser indicativos do envelhecimento saudável, isto sempre numa ótica muito alinhada com o instituto onde eu estava, de avançarmos com terapias, medicina, neste caso personalizada, ou seja, muito adaptada a cada pessoa. Portanto, o objetivo aqui era nós conseguirmos, de alguma forma, encontrar algum marcador que pudesse ser indicativo do estado de envelhecimento de uma determinada pessoa para podermos, de alguma forma, intervir de forma preventiva e aumentar a esperança de vida saudável dessa pessoa, porque não sei se vocês têm noção, nós aqui em Portugal, por exemplo, temos uma esperança média de vida que é consideravelmente alta e está alinhada com muitos outros países europeus. No entanto, se falarmos da esperança média de vida saudável, os valores em Portugal são muito mais baixos do que, por exemplo, dos países nórdicos, Noruega, Suécia, que têm uma esperança de vida saudável, ou seja, as pessoas vivem até muito mais tarde sem terem as doenças associadas ao envelhecimento, desde diabetes, cancro, doenças cardiovasculares. E, portanto, o meu objetivo foi utilizar uma técnica muito específica, a espectroscopia de infravermelho, que é uma técnica analítica de muito baixo custo comparadas com aqueles que são os gold standards da pesquisa de biomarcadores em ciência, e então nós utilizamos espectroscopia de infravermelhos para tentar traçar um perfil que pudesse ser um marcador de envelhecimento saudável, e nós focamos-nos aqui naquilo que era a agregação das proteínas. Porquê? As proteínas que compõem e que são responsáveis pela vida, digamos assim, que estão presentes em todos os processos e mais alguns das nossas células, ao longo da vida, os sistemas que são responsáveis por controlar a síntese, a degradação das proteínas e por eliminar as proteínas que estão de alguma forma mal formadas, vão se degradando. E o que é que acontece? Ao longo da vida vamos começando a ter uma maior quantidade de proteínas mal formadas, uma maior quantidade de proteínas que não estão a cumprir a função. E isto pode parecer um bocadinho abstrato, se calhar para a plateia, mas se eu vos falar, por exemplo, da doença de Alzheimer, se calhar vocês já conseguem perceber melhor, porque a doença de Alzheimer, na sua patogénese básica, está a formação de agregados proteicos. São proteínas que são formadas numa forma não nativa, não funcional, e que se agregam e depositam no cérebro e, portanto, a partir daí começa a desenvolver-se o fenótipo de Alzheimer. E, portanto, como nós sabemos isto e sabemos que durante a vida a proteostase, ou seja, o balanço das proteínas sintetizadas e degradadas no nosso organismo vai se deteriorando, nós questionamos se seria possível utilizar esse perfil de agregação para percebermos em que estado de envelhecimento estaria uma pessoa, porque estes agregados proteicos também estão muito associados, por exemplo, a casos de insuficiência cardíaca, a casos de hipertensão não controlada, e portanto o objetivo durante o meu doutoramento foi um trabalho um bocadinho exploratório, e costumo dizer que foi muito partir pedra, porque eu utilizei diferentes modelos, desde linhas celulares, portanto modelos mais simples, até ratinhos e por fim modelos humanos, utilizei plasma de um cohort de pacientes, e portanto o meu trabalho foi para tentar identificar estes padrões de agregação proteica durante a vida. E tivemos resultados muito interessantes, outros não tão interessantes, como a ciência é sempre assim, e os meus colegas não me deixarão mentir que 90% do nosso tempo é fazer coisas que no final não vão ter utilidade nenhuma, e depois 10% do nosso tempo é para encontrar resultados que de facto são interessantes, e é por isso que a ciência me fascina. Desculpa, E já vou terminar, temos sim. De terminar, temos de mudar. E pronto, e então só dizer que recentemente mudei-me para a Unidade de Investigação Cardiovascular e estou também agora envolvida num projeto com a espectroscopia de infravermelho para a avaliação cardiovascular, precisamente no caso em cirurgias com pacientes que necessitam de circulação extracorpórea durante a cirurgia. Bem, ok. Bem, passaremos agora a palavra para Sandra Pinho, que neste momento também se encontra no estrangeiro, tal como o Pedro Gonçalves.
Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. Também é a segunda vez que já estou a participar neste evento, por isso é muito bom, mesmo que seja por videoconferência. Um bocadinho como os meus colegas, tipo, eu também fiz o liceu em Aroca, não é? Depois fui para o Porto, onde estive a estudar Biologia. Do Porto, da Universidade, passei pelo IPATIMUP, onde foi mesmo aí que eu comecei a perceber um bocadinho mais o que é ser cientista. Entretanto, tive a oportunidade de ser selecionada para um programa de doutoramento que na altura, penso que agora já não existe, mas que é o programa GABA, que foi mesmo uma abertura para a minha carreira científica, foi muito importante. E do GABA fui para Londres, onde fiz o meu doutoramento. De Londres fui para Nova Iorque, onde tive 9 anos a fazer um pós-doutoramento e a continuar um bocadinho mais em ciência. E neste momento tenho o meu próprio laboratório, estou em Chicago, e continuei a trabalhar em células estaminais, que foi onde eu comecei o meu doutoramento. No meu laboratório nós trabalhamos um bocadinho com umas células estaminais um bocadinho diferentes, que são as células estaminais do sangue, que existem dentro da medula óssea. E uma das razões que nós estamos sempre muito interessados nestas células, porque elas são muito raras, mas são as células que no final de contas dão origem a todas as nossas células do sangue e do sistema imunitário, como podem imaginar. E uma das áreas de investigação que nós estamos muito interessados é como estas células são alteradas todos os outros constituintes que nós temos dentro da medula óssea, e principalmente como é que estas alterações ocorrem quando ficamos velhos, porque infelizmente quando envelhecemos, não é, tudo vai para baixo, não é, tipo, muito poucas coisas melhoram, se calhar um bocadinho mais juízo, mas fora isso muito poucas coisas melhoram, e o nosso sistema imunitário também tem problemas, não é, os nossos sistemas de defesa estão reduzidos, e um dos problemas associados com o envelhecimento do sistema imunitário é o aparecimento de doenças tipo leucemia agudas, principalmente a mieloide aguda, que é um dos sistemas, um dos modelos que nós trabalhamos no meu laboratório. E um dos grandes interesses neste momento em leucemia e outros tipos de cancros, como vocês sabem, é não só tentar utilizar novas drogas, novos químicos para combater a doença em questão, mas também tentar utilizar as próprias células do nosso sistema imunitário. E uma das áreas de investigação no meu laboratório é precisamente a imunoterapia, que é como nós conseguimos ativar, por exemplo, o nosso sistema imunitário para reagir especificamente contra estas células tumorais, sem atacar as outras células que são saudáveis. Obrigado. Deixo-vos com esta mensagem, não sei se... Terminando, ok. Se puder ir terminando, era isso. Eu peço desculpa por termos de interromper, temos o tempo muito gerido, aliás, porque vai haver uma ocupação também daqui a algum tempo, não muito da ocupação deste espaço, e nós temos de disponibilizar também. Ainda temos uma questão para todos responderem, depois no máximo 2, 3 minutos, não pode ser mais. Eu ia passar então para o Tiago Martins, que já tem participado em jornadas anteriores também, portanto um arauquense que também já tem experiência. Já houve aqui um painel há pouco, que tem a ver também com a área em que o Tiago trabalha, mas ele explicará melhor então em 3, 4 minutos o máximo. Muito boa tarde então a todos, também muito obrigado pelo convite para estar novamente aqui presente nas Jornadas da Ciência. Acho que é um evento muito importante e cativar estes jovens para a ciência, porque vão ser os futuros cientistas e as pessoas responsáveis pelo desenvolvimento do mundo, não é? Digamos assim. Portanto, falando um pouco sobre mim, eu atualmente sou professor em 3 instituições, na Universidade do Minho, na Universidade Católica e no Instituto Politécnico de Coaba de Idoab, o IPCA, e sou investigador colaborador, isto em boas maneiras dizer que não sou remunerado,
faz parte da carreira docente, ser investigador em 2 centros de investigação, o Centro Algoritmi na Universidade de Minho e o Laboratório de Inteligência Artificial Aplicada no IPCA. O que é que eu tenho feito? Qual é a minha área de intervenção? É um pouco daquilo que o João faz e que explicou muito bem, que é a inteligência artificial e uma das áreas da aplicação, a visão por computador. Não vale a pena estar aqui a explicar o que é que o João ia ser repetitivo e o João fez-lo de forma muito eficiente, portanto não vale a pena estar aqui a tentar explicar o que é a inteligência artificial e a sua aplicação, porque já foi feito. Basicamente, o meu doutoramento e o meu estudo de investigação, portanto, maior, onde eu fui investigador por exclusividade durante 4 anos através de uma bolsa da FCT. Eu desenvolvi um jogo para fisioterapia de pessoas com doenças neurológicas. E aí, o que é que eu fazia? Com as técnicas que o João demonstrou anteriormente, eu tentava perceber se um paciente estava a executar, a fazer a performance correta do exercício. E converti isso numa situação de jogo eletrónico. Daí a parte da minha investigação, quase toda a investigação, centra-se em jogos digitais, uma das novas, digamos, novas áreas também das engenharias informáticas, e há bem pouco tempo, cresceu o primeiro curso de doutoramento em desenvolvimento de jogos, e o IPCA não pode ter doutoramentos, e por isso um instituto associou-se à Universidade Europeia e temos o primeiro doutoramento em jogos eletrónicos. Eu era de Engenharia Eletrónica e Computadores e estive a desenvolver o doutoramento em jogos, portanto fui um dos primeiros doutorados, não na área de jogos eletrónicos propriamente dito, mas na área de engenharias, mas aplicada aos jogos. Portanto, fazendo um bocadinho de publicidade ao curso de doutoramento, mas também o IPCA foi o responsável pela criação também do primeiro curso de engenharia, portanto, licenciatura em engenharia de desenvolvimento de videojogos. Portanto, o meu trabalho foca-se muito no desenvolvimento de jogos para a saúde. São jogos sérios, é um bocado paradoxal. São jogos que não colocam em causa o divertimento, mas têm um foco em desenvolvimento de causas, portanto, resolução de problemas específicos. E, portanto, agora, atualmente, sou mais orientador, coordenador de projetos na área da investigação, com utilização de jogos eletrónicos e na utilização, então, daquilo que é a inteligência artificial e visão por computador. Ok, obrigado. E desculpem-me agora... Permitem-me só aqui uma alteração deste nosso protocolo, digamos assim, porque a Sandra Magalhães enviou uma mensagem de que tem urgência de sair daqui a pouco mais de 5 minutos, e eu ia antecipar a pergunta, se me permitirem então, eu ia antecipar a pergunta que tínhamos preparado para ela. Sandra, a pergunta que estava preparada é porque, entre tantas alternativas, quando saiu da escola secundária, foi para a universidade, mas o que é que a atraiu para seguir esta preocupação com a cardiologia? E uma resposta breve também. A cardiologia, isto assim, muito sinceramente, a cardiologia surgiu mais recentemente, até durante o meu doutoramento, e com alguns resultados paralelos que foram aparecendo associados àquilo que nós estávamos a investigar, que era o envelhecimento saudável. Entretanto, conseguimos algumas colaborações com alguns grupos que estavam a trabalhar em insuficiência cardíaca e em hipertensão, e portanto foram surgindo algumas coisas na insuficiência cardíaca que me foram despertando a curiosidade, e entretanto surgiu a oportunidade de ingressar neste projeto muito ligada àquilo que eu estava a fazer, e num grupo de investigação também ele muito de grande renome, e onde eu sei que terei muito a aprender, e portanto foi uma oportunidade muito boa para mim para começar o meu pós-doutoramento, e portanto para começar a ser mais autónoma na ciência, como estava há pouco a Sandra também a dizer.
E, portanto, eu saí da escola secundária muito certa que queria ser cientista, porque sempre nós tínhamos área de projeto, não sei se agora ainda há área de projeto, mas em área de projeto nós desenvolvemos um projeto em colaboração com o professor Filipe Ressurreição, na altura que também era colaborador aqui do Porto do IBMC, se não me engano, e nessa altura surgiu-me o bichinho da ciência e o bichinho de fazer perguntas e de conseguir encontrar algumas respostas para essas perguntas, mas o que mais me fascina em ser cientista não é encontrar respostas, é fazer perguntas, porque as respostas nós nunca vamos ter todas, porque se tivéssemos, chegava a um ponto que deixava de ser preciso haver cientistas e não havia mais nada para investigar. Portanto, cada um de nós irá fazer 10 perguntas e responder se calhar a 3, e depois os que virão ficam com 7 para responder, mas vão fazer mais 10 e respondem só a 3, e é assim que o conhecimento vai avançando. E, portanto, a minha motivação diária é essa. Obrigado, Sandra. E Obrigada tudo bom, eu, e tudo bom, desculpem, então, entretanto quando eu podes terei de pedir. sair. Obrigada. Obrigado pela colaboração. Então, Sofia, passávamos. Bem, passamos a palavra ao Ricardo Amorim. Olá a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite. É importante estas iniciativas propagarem no tempo, até para estudantes mais novos, como aqueles que frequentam atualmente a ESA, percebam o tipo de diferentes profissões que vão ter no futuro, porque o termo cientista é muito vago. Como podem perceber, somos todos cientistas e trabalhamos em coisas completamente diferentes, ou seja, é um mundo por explorarem que podem enverdar por diferentes áreas. Falando um pouco sobre mim, eu sou bioquímico de formação, licenciatura e mestrado na Universidade do Porto. Depois, mais tarde, mudei-me para a Universidade de Coimbra, onde completei, no passado mês de abril, o meu doutoramento em biomedicina. Durante todo o meu percurso académico e quando enverdei mais pela investigação, trabalhei sempre em metabolismo e doença, numa fase inicial, doenças neurodegenerativas, como é o caso da doença de Alzheimer, mas no meu mestrado e doutoramento mudei de área, em que, apesar de continuar a trabalhar em metabolismo e doença, a doença mudou. Ou seja, eu trabalho atualmente com a síndrome do fígado gordo, que é uma patologia que afeta 1/4 da população mundial, nas suas diferentes fases, porque ela tem uma fase benigna e uma fase mais nefasta, como é o caso da cirrose ou mesmo o cancro de fígado. E apesar desta doença afetar uma grande parte da população, não há nenhum fármaco atualmente aprovado que trate diretamente esta doença, apesar de haver alguns medicamentos que se podem tomar para melhorar a condição, visto que esta doença está muito relacionada com a obesidade e diabetes tipo 2. Durante o meu doutoramento, eu tentei testar uma nova molécula na prevenção desta doença. No meu mestrado, eu tinha focado mais numa área de química medicinal, onde sintetizamos algumas moléculas a partir de antioxidantes que existem na dieta, como é o caso do ácido cafeico. Nós procedemos a algumas modificações químicas de forma a que estes fármacos pudessem atingir um organelo muito importante, que é a mitocôndria, e tem sido basicamente o tema de trabalho durante estes anos todos. A mitocôndria é a fábrica de energia das células, ou seja, se a fábrica estiver a funcionar mal, as células vão funcionar mal. Ou seja, a ideia é perceber como é que este organelo modela e como é que é afetado nas diferentes fases das doenças. Também foi uma da parte do meu trabalho, e sabendo que ela está danificada em fases mais em estadios mais tardios da doença, tentar perceber o que é que podemos fazer para melhorar a saúde mitocondrial. Durante o meu doutoramento fiz um estudo num modelo animal, em ratinhos, em que sujeitamos os ratinhos a uma dieta rica em gordura e açúcar, de forma a mimetizar a obesidade que verificamos no humano, e de forma a obtermos, claro, um fígado gordo. Num grupo paralelo, os animais foram suplementados diariamente com esse antioxidante modificado, e conseguimos verificar que ele não atingia um fenótipo tão agressivo como o que eu tinha tomado apenas a dieta gorda. Basicamente, eu atualmente trabalho no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, e continuo na mesma área, tentando perceber um pouco mais sobre esta doença. Obrigado, Ricardo. Então, a Diana também está à distância. Diana, então, 3 minutinhos e pouco para então poder sintetizar o seu local onde trabalha e que investigação realiza. Então,
Ora, boa tarde a todos. Penso que conseguem ouvir-me, sim? Pronto. Então, antes de mais, gostaria de agradecer o convite para estar presente nesta mesa redonda. Eu também é a segunda vez que participo nestas jornadas. A primeira foi como participante, ou seja, do outro lado onde estão os jovens agora, em 2016, e agora encontro-me deste lado, ou seja, com os meus colegas. E então, eu sou atualmente bolseira do doutoramento em Bioquímica, financiada pela FCT, e desenvolvo investigação no Centro de Investigação em Ciências da Saúde, na UBI, em parceria com o CIBio da Universidade Nova de Lisboa. O meu projeto de doutoramento consiste em estudar duas proteínas que são produzidas pelo HPV, ou o vírus do papiloma humano, que já devem ter ouvido falar, pois está amplamente associada a diferentes cancros, como o cancro do colo do útero, o cancro oral, entre outros. E então o que eu faço é recorrer à biotecnologia, nomeadamente aos micro-organismos, como o Pedro mencionou, a parte das leveduras e tanto as bactérias, podem ser usadas para a produção de biofármacos ou alvos terapêuticos. Portanto, o que eu faço é recorrer a bactérias para produzir estas duas proteínas, para depois tentar encontrar potenciais fármacos que possam então bloquear a sua ação ou inibi-la, de forma a que tente encontrar uma terapia que seja mais eficaz para combater estes cancros relacionados com o HPV. Queria só destacar que um dos avanços mais recentes nesta área da biotecnologia foi, sem dúvida, a aprovação da vacina da Covid, em que usa como tecnologia à base de RNA mensageiro. Muito obrigada. Bem, assim passaríamos agora a palavra para o Simão da Rocha. Olá a todos, eu queria começar por agradecer o convite, é sempre uma honra estar aqui e também queria parabenizar todas as pessoas que estiveram na organização deste evento, porque está a ser bastante, eu só estive hoje à tarde, mas está a ser bastante bom e principalmente está a integrar os estudantes que estão a ter um papel interventivo e isso é muito importante, pô-los no centro destas jornadas. Portanto, muito rapidamente eu fiz o meu percurso, eu fiz a licenciatura em Biologia. A minha primeira experiência no laboratório aconteceu tal como a Sandra, que falou há bocadinho, no IPATIMUB, que na altura era dirigido por o professor Sobrinho Simões, e foi até pelas mãos da Raquel Seruca, que infelizmente já não está entre nós, que eu tive essa experiência. Eu queria deixar aqui o meu agradecimento público, porque foi uma pessoa que acabou por ter um grande impacto na minha vida. Depois disso, tal como a Sandra, expressa um percurso um bocado parecido também, entrei neste programa doutoral que me permitiu ir para fora. Eu estive bastantes anos fora de Portugal, fiz o doutoramento em Inglaterra, depois fiz o meu pós-doutoramento em França e em 2015 tomei a decisão de voltar para Portugal. E desde o início de 2021 estabeleci o meu laboratório em que eu sou o chefe da equipa e coordeno uma equipa de 10, 12 pessoas no Instituto Superior Técnico, tal como o Filipe, mais propriamente no Instituto de Bioengenharia e Biociências. O que é que eu trabalho? Eu trabalho também na área das células terminais, mas ao contrário da Sandra, que está com as células terminais hematopoéticas, eu trabalho com no fundo eu fabrico as nossas próprias células terminais que estudamos. Como é que nós fabricamos estas células terminais? Nós conseguimos, e isto foi uma técnica que existe desde 2006, e aliás a pessoa que criou esta técnica de reprogramação de células diferenciadas em células indiferenciadas e estaminais ganhou o Prémio Nobel em 2012, foi um investigador japonês chamado Yamanaka. E, portanto, o que nós fazemos é que a partir de células de sangue ou células da pele, por exemplo, nós conseguimos o que nós chamamos de reprogramar e tornar estas células diferenciadas em células terminais. Portanto, nós no fundo andamos para trás no desenvolvimento e temos células que são típicas dos embriões do início do desenvolvimento, que são completamente indiferenciadas. Porquê é que elas são úteis? Elas são indiferenciadas, mas nós conseguimos diferenciá-las em qualquer tipo celular do nosso organismo. Por exemplo, uma célula do coração, um cardiomiócito, podemos fazer
um neurónio. E mais do que isso, além de diferenciar células específicas, nós conseguimos até fazer estruturas em laboratório que nós chamamos mini-órgãos, nomeadamente, ou organoides, nomeadamente do cérebro, ou do coração, ou do fígado. Isto é possível fazer com estas células. Para que é que isto interessa? No caso particular, eu estou interessado em usar estas células estaminais para mimetizar doenças em laboratório. E, portanto, o que nós fazemos é, a partir de doentes, a partir, por exemplo, de uma amostra de sangue de doentes, nós conseguimos extrair as células do sangue, reprogramamos nestas células estaminais e depois vamos diferenciar essas células no tipo, no órgão, ou no mini-órgão, não é um órgão real, obviamente, que está afetado nessa doença. Uma das doenças que nós estamos a estudar é do foro neurológico e, portanto, estamos a criar estas IPS, estas células estaminais fabricadas dos doentes, portanto, se tem o património genético destes doentes e diferenciamos in vitro para tentar perceber mais aspectos moleculares, nomeadamente destas doenças. Simão, só para terminar, desculpa, o que é que nós queremos fazer com estes modelos no futuro? Portanto, além de perceber melhor a doença, é tentar que estes modelos possam ser usados como plataformas para testar fármacos que eventualmente poderão ser úteis no futuro para estas doenças. Obrigado. Obrigada. E estamos mesmo no limite, falta é precisamente os minutos que faltam. Estamos mesmo no aperto temporal, recebemos uma nova informação que não podemos mesmo protelar mais tempo. Tínhamos mais questões para fazer, a ideia era essa, mas pronto, as coisas vão, pronto, o tempo vai-se acumulando e o Jorge Gonçalves, então também aqui o nosso conterrâneo também já tem aqui uma longa experiência também de trabalho. Pode explicar então ao nosso auditório qual é a sua área? Muito obrigado, antes de mais, pelo convite. É sempre um gosto estar aqui, nesta que é a nossa casa comum de todos, não é? Que a Escola Secundária de Arouca acabou por ser o nosso ponto de partida. Portanto, a minha área do doutoramento, eu fiz a licenciatura, o mestrado e o doutoramento em Engenharia Civil, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com a especialização em hidráulica. Portanto, aqui, relativamente às intervenções anteriores, estou aqui a fugir um bocadinho da área, pronto, e tentando aqui, com o limite de tempo, explicar um bocadinho aquilo que foi o tema do meu doutoramento. O que nós tentámos desenvolver foi um modelo de gestão operacional que olhasse para aquilo que são as infraestruturas já construídas atualmente, porque se nós pensarmos no abastecimento de água, nas águas residuais e também nas águas pluviais, aqueles que eram os problemas do passado, acabaram por nesta fase estarem globalmente resolvidos, a água em quantidade, em qualidade, aquilo que no fundo foi um grande passo também para a saúde pública, que foi termos água segura nas nossas casas, a chegar às nossas torneiras e também conseguirmos drenar as águas residuais que têm efeitos patogénicos. Portanto, nós partindo deste passado, que em Portugal está globalmente resolvido e a constituição dos sistemas multimunicipais que abastecem os diversos municípios para isso contribuíram muito, partimos para aquilo que seria gerir infraestruturas construídas, em particular as de abastecimento de água, águas residuais e as pluviais. No caso do abastecimento de água, gerir as infraestruturas construídas, temos aqui um desafio muito particular, que é o desafio do controle das perdas de água. Nós recentemente tivemos em Portugal 2 cenários no espaço de poucos meses. Passámos de um cenário de seca que esteve na iminência de chegar às nossas torneiras, e chegou mesmo em partes específicas do país, para um cenário em que as cheias afetaram os centros históricos das cidades, com consequências principalmente avultadas em termos monetários. As perdas de água, um dos casos de estudo, e com um particular gosto, foi o caso de Arouca, em que partimos aqui de um nível de perdas de água próximo dos 70%, e que estamos neste momento a adquirir. A água que entra em Arouca neste momento é cerca de metade de quando pegámos neste sistema. Portanto, a metodologia de doutoramento teve aqui uma vantagem grande, que foi poder ser operacionalizada, e aqui o facto de ser em ambiente empresarial acho que teve esse grande interesse. É a particularidade deste tipo de doutoramentos em engenharia civil, que é ter aqui uma componente prática, acho muito grande. Na parte das águas residuais, o que se pretendeu foi também controlar aquilo que eram as águas da chuva
que chegam aos coletores de saneamento e que também têm efeitos nefastos, nomeadamente nos tratamentos das hectares. E pensando aqui no caso das cheias, respondendo aqui um bocadinho à questão que seria quais os desafios atualmente. Nós, no caso das cheias, a parte da impermeabilização, a forma como nós pensamos o solo, o planeamento do território, acaba por ter aqui uma componente muito grande e penso eu pode ser uma área de estudo importante, porque se nós pensarmos a forma como estamos a impermeabilizar o solo, a construir as nossas cidades, vai impactar precisamente com a forma como as vamos utilizar e como é que as cidades vão saber responder àquilo que são os eventos extremos. Nomeadamente aqui promovermos a infiltração, as soluções de controle na origem, juntamente com os urbanistas pensarmos em espaços verdes que funcionam aqui como uma primeira retenção, enquanto temos a pluviosidade num nível superior e mais intenso, poderá permitir aqui que a cidade responda de forma mais tranquila. De qualquer forma, eu acho que aqui pode ser o papel da investigação e o que evoluímos nos últimos tempos. Se nós pensarmos nas cheias de 1967, que foi provavelmente o evento mais catastrófico em Portugal desde o sismo de 1755, que terá provocado um número superior a 700 mortes, tiveram mais ou menos a mesma dimensão em Lisboa do que as cheias que aconteceram recentemente. E a verdade é que, embora seja um balanço na mesma trágico, porque envolveu custos e mortes, a verdade é que se compararmos os dois cenários, hoje em dia as nossas cidades estão a responder melhor. Temos sistemas de proteção civil mais musculados e acaba por ser aí que a gestão operacional também pode apoiar a forma como vivemos. Okay. Obrigado, Jorge. Bem, lamento ter que vir aqui uma voz da organização, mas tenho duas más notícias. Uma já perceberam que é que vamos ter que acabar esta mesa redonda, mas tenho uma muito boa notícia. Portanto, vamos lá ver se a muito boa notícia compensa as duas más notícias. A segunda, não é má notícia, mas é um ajustamento que teremos que fazer no programa de amanhã, porque a nossa conferencista da última sessão de encerramento, a professora Júlia Seixas, está com uma gripe terrível e não vai estar connosco. E, portanto, já reagendamos o programa. Temos ainda assim 3 sessões muito, muito interessantes e que vamos ter mais tempo, não vamos ter que estar nesta correria que hoje tivemos que fazer. Portanto, estão todos convidadíssimos e vai valer muito a pena. Agora, a boa notícia é que a professora Júlia haverá de vir cá dar esta conferência no início do ano e vamos fazer uma perninha das jornadas com essa conferência. E, portanto, o desafio aqui para estes nossos amigos investigadores e os que estão fora é que façamos, no mesmo dia da conferência da professora Júlia, uma mesa redonda convosco e com mais tempo, vamos lá, 2 horas, 2 horas e meia, que possam estar aqui os meninos, os alunos que querem vos fazer muitas perguntas, que a Sofia não fique desiludida, portanto, nós já conversamos por mail, portanto, espero que vocês aceitem este desafio que agendaremos com a professora Júlia e convosco e com as escolas num dia que funcione para todos. Que tal? É uma muito boa notícia, compensei. E os meninos lá, os investigadores de lá, de longe, aceitam? Sim, está combinado? Sim, combinado. Então pronto, muito obrigada a todos pela vossa compreensão. Vamos ver se compensamos a todos amanhã, cá vos esperamos. Obrigada, obrigada. 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 Tá? Ficamos convosco, vocês com os levadores. Okay. Sim? Sim. E o Rodrigo tem que vir. Sim, ok. Também precisamos que abandonem mesmo a sala, porque vai haver um evento a seguir que precisa estar com o espaço liberto, está bem? Em 10 minutos, também não é preciso ir a correr, 10 minutos, está bem, ok? Obrigada, obrigada.